Boa tarde. Hoje a gente está gravando o terceiro vídeo do canal do YouTube que eu resolvi abrir e um dos internautas, amigo, historiador, professor da educação básica, me pediu para gravar um vídeo sobre a questão do marxismo cultural. A propósito, o último vídeo falava que a demissão do Roberto Alvim da Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro não significaria o fim da política fascistizante do governo na cultura e em diversas outras instâncias. A Regina Duarte, que ainda não sei se está namorando, noivando ou já casou com a Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro, andou tuitando justamente falando sobre o marxismo cultural. E aí a gente precisa entender um pouco o que é o marxismo cultural. Primeiro, eu gostaria de socializar com vocês que eu estou fazendo uma pesquisa para um livro que nós estamos organizando. Nós fazemos parte de um grupo de estudo sobre Antônio Gramsci, na Universidade Federal de Campina Grande, e nós estamos organizando um livro. E nesse livro eu estou escrevendo um artigo que está com 22 páginas, intitulado Gramscismo Cultural, a ideologia neofascista brasileira. Em primeiro lugar, eu acho que vale a pena apresentar para vocês esse livro, o livro do Olavo de Carvalho, publicado pela primeira vez em 1994, e que é justamente intitulado A Nova Era e a Revolução Cultural. Esse livro, na verdade, ele será transformado praticamente em um manual ao qual todos os seguidores olavistas, bolsonaristas, vão ter como mote, que é a tal da Revolução Cultural. Em síntese, eles tratam o marxismo, principalmente com a Escola de Frankfurt, Lukács e Gramsci, como sendo o marxismo cultural. Aqueles que não trabalhavam numa perspectiva da Revolução Armada, mas na Revolução Cultural. Nós sabemos que isso é uma questão extremamente complexa. O Gramsci, por exemplo, ele trabalhou a ideia de sociedades orientais e sociedades ocidentais, e nas sociedades ocidentais, onde as instituições da sociedade civil já haviam se desenvolvido com grande complexidade e intensidade, e ele achava que a Revolução Socialista, nesses países como a Itália, do seu tempo, era necessário primeiro fazer uma contra-hegemonia burguesa, portanto, ocupar espaço, fazer guerra de posição naquilo que ele chamou de aparelhos privados de hegemonia, pelas escolas, pelos meios de comunicação, sindicatos, partidos, né? Mas o Gramsci nunca deixou de ser um marxista comunista e revolucionário, embora para as sociedades ocidentais fosse importante fazer essa guerra de posição ideológica contra a mídia burguesa, contra a Igreja Católica, contra as escolas de massa, mas nunca fugiu do horizonte do Gramsci a guerra de movimento. O desfecho final para a derrota do capitalismo seria uma revolução armada. Mas o que eu gostaria de destacar, para o vídeo ficar um pouco curto, para não ficar tão grande, né, é que de fato o marxismo trabalha com cultura. Cultura não é uma instância apenas para ser trabalhada, por exemplo, pela história cultural, no nosso caso, né? Nós temos grandes autores marxistas que trabalham com cultura, mas não existe esse marxismo cultural no sentido de ser uma nova vertente que iria apenas abordar a cultura abstraída de uma estrutura econômica e social e de uma totalidade. Isso não existe. O marxismo, ou o materialismo histórico fundado por Marx e Engels, é o paradigma da totalidade. Portanto, quando você faz um estudo sobre as sociedades, você está correlacionando, procurando fazer as suas determinações recíprocas entre as várias instâncias, entre elas a cultura, a estrutura social, o mundo econômico
e a superestrutura política, jurídica, enfim. Né? Então não existe um marxismo que vai tratar apenas do aspecto cultural. Né? Bom, mas a questão que é preciso apresentar para vocês, para fazer essa pesquisa que eu estou escrevendo, eu fui para a internet. Fui pesquisar o que é marxismo cultural, gramscismo cultural. Isso aqui são apenas alguns artigos que eu li, escrito por padres, escrito por jornalistas, escritos por monarquistas, escrito por intelectuais do Instituto Milênio, escrito por esses intelectuais neofascistizantes. Né? Eu tive que ler várias coisas porque eles criaram blogs, eles criaram sites, eles criaram Facebook, eles criaram páginas as mais variadas nas redes sociais. Não é à toa que as fake news é a preferência deles, principalmente a gente sabe nos períodos eleitorais, mas não apenas. O certo é que esses intelectuais de extrema direita, eles estão usando e abusando das redes sociais. Né? E, nesse sentido, eles começaram a dizer justamente que o marxismo cultural é uma revolução psicologizante, é uma revolução que não vai usar os instrumentos armados. Para eles, no Brasil, essa revolução silenciosa, imperceptível, inconsciente, psicologizante, teria acontecido com grande intensidade já com o Foro de São Paulo, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, né? E aí, claro que eles vão crescendo, principalmente depois dos governos do PT, né? Do governo Lula e do governo Dilma. Mas na pesquisa que eu fiz, quando eu coloquei lá gramscismo cultural no Google, a maioria das matérias que aparece feita por eles, tentando analisar Gramsci, tentando analisar a escola de Frankfurt, tentando analisar a história do Brasil, a maioria que eu consegui, assim, a grande quantidade de textos que eles veiculam nas redes sociais foi de 2014. O ano de 2013, 2014 é um divisor de águas, porque realmente eles começam a intensificar uma enxurrada de material a ser divulgado pelas redes sociais. Justamente no momento que nós chamamos de crise orgânica, né? O momento da crise econômica do capitalismo, que chega muito fortemente aqui, uma crise internacional, mas que chega fortemente aqui já, segundo o governo Dilma Rousseff, né? E a crise política, principalmente as jornadas de 2013, o grande processo de como aquilo foi capitalizado também, sobretudo, pela direita, né? A eleição polarizada de 2014, as marchas do impeachment de 2015 e o golpe de 2016. Durante esse período, realmente esses intelectuais olavianos usaram e abusaram das redes sociais. Eu procuro ver isso nesse artigo que eu estou escrevendo. Portanto, eu acho que é preciso dizer algumas coisas para a gente entender basicamente o que é isso. Né? No texto que eu procuro analisar aqui, primeiro eu coloco essa conjuntura, eu acho que se intensificou muito em 2014, 2015, 2016 e, claro, 2018, o ápice no governo Bolsonaro, na eleição e depois do governo Bolsonaro, e tem se intensificado muito fortemente. E eles seguem, os textos que eles escrevem na internet, seguem a linha aqui do Olavo de Carvalho. Alguns até assinam que são alunos de Olavo de Carvalho. Né? Então, eu acho que um primeiro ponto a ser apontado seria essa, né? Essa conjuntura em que se vai se intensificar esses autores de extrema-direita escrevendo sobre o marxismo cultural, o gramscismo cultural, como eles chamam. Né? Bom, um segundo movimento que eu queria apontar é como eles colocam que tudo é comunismo, que tudo é marxismo, que tudo é de esquerda. Né? Desde, por exemplo, partidos como o PT, o PCdoB, a Rede, o PSOL, o PSB, e o PMDB e o PSDB, para eles tudo isso é comunista. Centrais sindicais como a CUT, a CTB, a UGT, a Interjovem é comunista.
faz parte do marxismo cultural, né? Os direitos humanos, a União Nacional dos Estudantes e as diversas, a FENET, a UBS, as diversas variantes do movimento estudantil, no movimento rural, todos os movimentos sociais, o MAB, o MST, o MTST no caso das cidades, as Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, os movimentos sociais como feminista e outros, eles vão sempre colocando tudo isso como indícios de uma revolução comunista no Brasil que se intensificou desde os anos, final dos anos 80, início dos anos 90. Né? Alguns títulos de matéria que eles escreveram: A Revolução Cultural Socialista, outra, Como o gramscismo está obstinado na destruição dos princípios basilares da nação brasileira. Um outro artigo, O Grandioso Plano de Antônio Gramsci, escrito por um padre em 2014. Um outro artigo aqui, Gramscismo, o novo método aplicado para domínio de nossa nação, já estava escrito há tempos. Esse foi escrito por Jair Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, quando Jair Bolsonaro era deputado federal. É um texto escrito num blog da família, em 17 de fevereiro de 2014. Tem um outro artigo que eu li, que é A Verdade que a Bíblia Não Mostra, que é assinado por Krueger contra esquerdopatas. Tem outro artigo que é a Revolução Gramsciana, do J. Alcides. Um outro artigo, Revolução Gramsciana e a Pátria Educadora, escrito por Lucas Gandolfi, que é estudante de Direito da Faculdade de Sorocaba. Tem outro artigo que é o PT continua seguindo a cartilha gramscista e agora quer alienar os nossos jovens, escrito pelo PRTB, que é um partido político evangélico. Um outro artigo, Como o gramscismo corrompe o ambiente acadêmico e cultural no Brasil, escrito por Pedro Cabral, que é um comunicador diplomado, professor de língua espanhola. Um outro artigo aqui que eu li, Gramscismo, que é e quais são as suas consequências, um movimento social de extrema-direita chamado Direita Jovem. Gramscismo e seus principais agentes no Brasil, escrito por Felipe Teles. Gramscismo e lulopetismo em ação, escrito pelo ex-ministro da Educação Rodrigo Vélez Rodrigues. Ricardo Vélez Rodrigues. Tem um outro artigo do movimento Direita e Jovens, que é um movimento monarquista, assinado por Fábio Couto Lírio, é Antônio Gramsci e a Revolução Cultural. Tem um outro artigo escrito pelo Padre Paulo, que é O Fascismo e o Marxismo Cultural. Um outro, O Equívoco de Olavo de Carvalho e Antônio Gramsci, escrito por Claudio Franciato. E um último aqui, O Gramscismo, o que é isso escrito por um blog cristão. Né? Então, geralmente, esses artigos são escritos por pessoas ligadas à extrema-direita, né? Como eu já mostrei alguns aqui para vocês. Né? Alguns títulos extremamente sugestivos. Evidentemente que nessa leitura que eles fazem dos partidos, eu acho que há uma certa, ou uma negação dos partidos, ou praticamente a ideia de que o único partido político ideal seria o partido político de extrema-direita, ao qual o Bolsonaro, por exemplo, está tentando construir depois que saiu do PSL, mas eles criticam todos os partidos, sempre colocando que todos têm uma raiz comum no pensamento de Gramsci. Né? Acho muito perigoso. A gente não pode, podemos ter críticas, mas não podemos jogar fora os partidos políticos, porque faz parte das liberdades democráticas. Né? O PT é extremamente atacado, Partido dos Trabalhadores, mas atacado de uma forma que é inverídica, né? Porque é muito complicado. Nós temos uma bibliografia hoje enorme, livros, teses, dissertações sobre o Partido dos Trabalhadores, inclusive o partido hegemonizando governos, dois governos Lula, um governo Dilma e uma perna de outro governo Dilma. E eles colocam sempre o PT como um partido socialista, né? Pelas relações que tinha com Cuba, com a Venezuela, mas também pela relação que tem com a CUT, com o MST, com a UNE, com os movimentos sociais, né? Quer dizer, é não conhecer de fato a bibliografia crítica sobre o Partido dos Trabalhadores,
que foi um partido de conciliação de classe, quando esteve no governo, administrando para o capital, a fração tanto do capital financeiro como dos empreendedores e dos empresários e do agronegócio, né? E fazendo concessões principalmente à parte mais baixa da sociedade, né? Com os programas sociais. O lulismo é um projeto de conciliação de classe, mas burguesa, de dominação burguesa. Então, é completamente inverídico essa afirmação de que o PT, principalmente quando chegou no governo, é um governo comunista, um partido comunista. Isso, para quem conhecer alguma coisa sobre o conceito de comunismo desde Marx, vai ver que não se sustenta. Né? Tem vários textos, né, escrito por eles, e principalmente eu estou analisando bastante o escrito pelo Vélez Rodrigues, que foi indicado por Olavo de Carvalho para ser ministro da Educação do governo Bolsonaro. Né? Então, um outro ponto interessante a ser destacado por eles é a questão de como eles usam o Gramsci, o gramscismo e o marxismo como ainda usando estereótipos e imagens historicamente desqualificadoras, animalescas, ferozes, irracionais ou infernais. Né? Por exemplo, tem um blog que é chamado por eles A Verdade que a Mídia Não Mostra. Eles trazem um artigo que é o gramscismo, a porta do inferno. Isso foi às vésperas da eleição do segundo mandato de Dilma Rousseff. Né? E uma imagem bem feroz, uma fera, num canto do olho da fera tem uma imagem do comunismo, que é a foice e o martelo, do outro lado do olho da fera tem a foto do Gramsci, uma imagem do Gramsci. E eles dizem, estamos no terceiro governo do PT, onde bandeiras são queimadas e o inferno se espalha pelos 4 cantos da nação. O poder traidor nos governa, impondo medo, impondo sua ira e a sua vingança contra o povo e a democracia. Uma nação inteira foi dopada, serviciada e dominada por uma doutrina de alienação infiltrada na política, na mídia, na cultura, no ensino, na sociedade idiotizada. O gramscismo, a doutrina de revolução da esquerda para controlar, dominar e golpear uma nação dormente com a força da foice de aço e a fúria do martelo de ferro. Nesses artigos que eu estou analisando, que eu li bastante, impressionante, como tanto o Olavo de Carvalho como os seus seguidores, eles atacam a cultura. Quer dizer, isso não é de hoje, né? Já vem de algum tempo eles atacando a cultura. Eles veem comunismo em tudo, eles veem comunismo na Globo, nas novelas da Globo, eles veem comunismo em partidos como o PSDB, eles veem comunismo nas universidades, nas escolas que estariam, aspas, dominadas, infectadas por professores doutrinadores comunistas. Eles atacam o movimento estudantil como não fossem estudantes autênticos, entre aspas, são estudantes que apenas querem fumar maconha, fazer sexo e serem doutrinados ideologicamente. Né? Então, essa coisa, né, de que a gente está vendo com mais intensidade, principalmente depois do governo Bolsonaro, né, perseguição à cultura, censura, escola sem partido, perseguição a professores, a livros didáticos, principalmente professores de livro didático e história, isso já vem de algum tempo, né, já é colocado de algum tempo, pelo menos ali dos anos 80, 1980 para cá, isso já está sendo colocado por eles, né, mas vai ser intensificado, como eu coloquei. 94 é o livro do Olavo de Carvalho, né? Mas vai se intensificar sobretudo depois dos governos do PT e principalmente ali depois de 2013, 14, 15 e 16. Né? Então, eu acho que tem ele se apropriou muito, né, dessa ideia de que os comunistas comem criancinhas, são feras, são animais, são irracionais. Essa imagem aparece muito nas coisas que eles publicam nas internet da vida. Né? E um outro ponto que eles também abordam muito é a história. Nós que somos historiadores, eu até estou chamando aqui no meu artigo, a história vigiada mais uma vez. Disputas pelo passado, disputas pelo presente. E aí a gente sabe, né? O conhecimento histórico foi
extremamente... A história foi uma das disciplinas mais vigiadas durante o tempo, né? Aqui no Brasil, por exemplo, ela surge ali durante o Instituto Histórico Pedro II do Império, mas ela é completamente controlada por um paradigma positivista, né? Depois nós vamos ter a ditadura de Vargas, depois nós vamos ter a ditadura militar, e o conhecimento histórico vai ser aquele conhecimento tradicional, né? O marxismo, ele não vai ser a teoria impedida o tempo todo, inclusive de nortear reformas curriculares no Brasil, e vai chegar já ali no final dos anos 80, na crise da ditadura. Mas hoje impressionante como os bolsonaristas, né, e todos esses metidos a intelectuais, a escrever, eles têm sites sobre 64, sites sobre história, eles querem controlar a história, eles querem dar a última palavra sobre colonização, eles querem dar a última palavra sobre escravidão, eles querem dar a última palavra sobre monarquia, império, eles querem dar a última palavra sobre as ditaduras, principalmente a ditadura militar, que eles não chamam de ditadura, mas de uma revolução que havia salvado o Brasil do comunismo, né? Mas é impressionante, por exemplo, tem um livro que eles estão seguindo e perseguindo, eles perseguem os livros didáticos do Programa Nacional Livre, do Mário Schmidt, um livro didático chamado Nova História Crítica, em que eles detonam esse livro, né, dizendo que é um panfleto marxista, né? Então, o conhecimento histórico é extremamente disputado hoje, né? E o tema de 1964 a 85 é aquele mais disputado por eles. Claro que outro tema que eles disputam muito conosco é a questão de dizer que o nazismo foi de esquerda, né, e não de direita. Então aqueles regimes fascistas e nazistas, eles estão disputando muito conosco, né? Tem um blog deles que é 1964, o ano que não acabou. Impressionante, que tem vários documentários, imagens, textos, né, justamente para falar sobre 64 a 85. É um tema que eles não perdem de vista. E eu pesquisei, o que mais me interessava para o meu artigo, é que nesse site, Intervenção Militar Já, tem 2 artigos que me interessou muito a ler. Um é o que é marxismo cultural, o outro é sobre o que é o gramscismo, e o outro a Escola de Frankfurt e os idiotas úteis, né? Então, eles estão buscando muito discutir isso aí. Vou só ir finalizando aqui, né? Mas, por exemplo, nesses 2 textos que eu li, nesse site Intervenção Militar Já, o primeiro artigo tem 18 linhas para falar do gramscismo. Já o segundo é um pouco maior e traz alguns elementos constitutivos. Vamos ver o que é que eles dizem que é o marxismo cultural. Aspas, porque tem muita coisa que é citação deles. Por exemplo, a novela e o futebol. Para eles, é para alienar as pessoas que vão ser sujeitos passivos da revolução. Aspas. 2. Destruir a educação é culpa do marxismo cultural. Escolas e universidades como lugares de doutrinação marxista e analfabetos funcionais mais fáceis de serem enganados. Terceiro, o marxismo cultural é capaz de destruir a cultura. Ora, quem está destruindo a cultura são eles. Aspas, o que eles dizem sobre a cultura. A mídia, as rádios valorizam lixo, que há de pior, músicas de baixo nível, moral, putaria, promiscuidade, gaysismo e violência. Eles querem destruir nossa sociedade para construir a sociedade marxista. Outro ponto que eles acham que o marxismo cultural é capaz de fazer: destruir a saúde. Eles dizem uma população doente é ópio para os comunistas. Doente não consegue lutar, não consegue resistir, e mortos não oferece perigo para os ditadores. Stalin, ditador comunista, planejou o genocídio de Holodomor, justamente porque a população da ucraniana queria se libertar da dominação soviética. Uma outra característica do marxismo cultural para eles, engenharia social. Eles dizem, aspas, você provavelmente já ouviu falar em mensagens subliminares, ocultas e imperceptíveis, capazes de influenciar as pessoas, pois esta é apenas uma de muitas técnicas dissimuladas capazes de manipular a população. Yuri Bezmenov, russo, desertor da KGB, denunciou as estratégias subversivas secretas dos comunistas. Aí aqui eles botam um alerta, pesquise no YouTube, né? Feminismo, o que é que eles dizem sobre o feminismo? O marxismo cultural, para eles,
O feminismo seria a arma mais poderosa do marxismo cultural para destruir a sociedade. A ideologia feminista está tão arraigada depois de 50 anos de doutrinação, suas ideias absurdas se tornaram tão comuns que as mulheres de hoje encontrariam seu próprio instinto. O feminismo está destruindo a natureza feminina, destruindo os relacionamentos entre homens e mulheres e, como consequência, destruindo a família e destruindo a sociedade. Tudo isso entre aspas. Por fim, para eles, comunismo é pior que nazismo. Aspas. Você sabia que o povo alemão abraçou o nazismo para salvar do comunismo? Eles testemunharam o genocídio de Holodomor, quando 7 milhões de ucranianos morreram de fome, antes de Hitler chegar ao poder na Alemanha. Os alemães conheciam o terror do comunismo e preferiam o nazismo. Enquanto o nazismo matou 6 milhões de pessoas, os regimes comunistas já mataram de 100 a 120 milhões no mundo e continuam matando. Fecham as aspas. Bom, agora vamos fechar para dizer, nós marxistas, o que entendemos que é marxismo cultural. E aí eu me sirvo da leitura de Iná Camargo Costa e do historiador Lincoln Seco. Segundo a Iná Camargo Costa, os marxistas hoje têm um desafio imenso, que é apresentar a verdade sobre o que vem se convencionando, chamado de marxismo cultural. Para ela, a primeira verdade é histórica para se tratar de buscar as raízes lá no tempo do nazismo. As raízes dessa invenção chamada marxismo cultural ou gramscismo cultural está no nazismo. Está lá entre 1933 e 1945, da época do Hitler, né? Portanto, ela diz o seguinte, a Iná Camargo Costa diz que a primeira vez onde aparece, né, para ela, a certidão de nascimento do chamado marxismo cultural é o livro Mein Kampf, do Hitler, né, que, segundo Iná Camargo Costa, é uma declaração, aspas, é uma declaração de guerra ao marxismo e a sua expressão cultural máxima, que seria o bolchevismo, né? Portanto, a segunda aparição desse fantasma, né, quer dizer, a invenção do marxismo cultural, primeiro aparece na Alemanha nazista, depois vai aparecer nos anos 90 nos Estados Unidos, mas com raízes já ali entre a Revolução de 17, a influência da Revolução de 17, e os anos 30, 60, durante a Guerra Fria, com o marcatismo e a perseguição à cultura, incluindo a indústria cultural hollywoodiana, né? Então, nos anos 90, aparece a expressão marxismo cultural, que os primeiros usuários nos Estados Unidos, segundo Iná Camargo Correia Costa, são cristãos fundamentalistas, ultraconservadores, supremacistas, enfim, a extrema-direita estadunidense. E, portanto, eles vão abrir guerra contra todos, todo o conhecimento histórico, principalmente, em primeiro lugar, uma guerra ao marxismo cultural. Os objetos mais imediatos da fúria dessas pessoas de extrema-direita que inventaram o marxismo cultural são, como eu já falei, o feminismo, a ação afirmativa, a liberação sexual, a igualdade racial, o multiculturalismo, os direitos LGBT e o ambientalismo, né? Bom, no caso do Brasil, o historiador Lincoln Seco também vem elucidando a historicidade desse fenômeno chamado gramscismo cultural, que é a expressão ideológica inventada, construída pela extrema-direita. Para o Lincoln Seco, aqui no Brasil surgiu ali no final dos anos 70 e início dos anos 80, na crise da ditadura. Ele diz, aspas, os ideólogos militares se voltaram para novas teorias para a esquerda brasileira, debatida no final dos anos 70, entre elas a de Antônio Gramsci. Naquele momento, a esquerda armada brasileira tinha sido derrotada e o Partido Comunista estava sobrevivendo nos quadros eleitorais do MDB. E, portanto, naquele momento, os homens da ditadura descobriram Gramsci e inventaram o gramscismo cultural como uma forma de combater o campo progressista e da esquerda brasileira naquele momento das lutas pela redemocratização. O marco fundador teria sido a 17ª Conferência dos Exércitos Americanos, realizada em 87 em Mar del Plata, na Argentina, onde foi redigido um texto intitulado Síntese da Situação da Subversão no Brasil. Para você ter uma ideia, esse documento da delegação militar brasileira já dizia que 30% dos constituintes de 87 eram comunistas, né? Portanto, de acordo com Lincoln Seco, os 15 exércitos do continente americano que participaram dessa conferência assinaram um acordo de ações nos demais campos do poder, além do especificamente militar, para manter, aspas, a segurança,
à defesa do continente americano contra o movimento comunista internacional. O mais hilário é que isso é no momento da queda do Muro de Berlim, do fim da União Soviética, quando eles estão vendo o movimento comunista internacional, né, com Antônio Gramsci sendo o ideólogo do novo movimento comunista internacional. Portanto, o gramscismo cultural, que foi criado aqui nos anos 80, volta nos anos 90 com o livro de Olavo de Carvalho, e em 2002, quando chega a eleição do PT, do Lula, tem um outro livro que é A Revolução Gramscista no Ocidente, a concepção revolucionária sob Gramsci, né, em Os Cadernos do Cárcere, que é do general Sérgio Augusto de Avelar Coutinho. E a tese é justamente afirmar que a Revolução Socialista viria depois da conquista da esquerda no poder nas eleições de 2002, com Lula. Portanto, a partir daí, 2012, e concordando mais uma vez com Lincoln Seco, a ideologia gramscismo cultural tinha se transformado em histeria coletiva e correu da teoria à prática com a eleição de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, inclusive aparecendo no arremedo de plano de governo apresentado na campanha de ambos. Para Lincoln Seco, aspas, não existe gramscismo em Gramsci, é óbvio. Ele é a autodescrição dos seus próprios criadores. A caricatura do pensamento do outro existe porque as teorias conspiratórias são basicamente fetichistas. Fecha as aspas. Eles anunciam, né, os bolsonaristas, os olavistas, a extrema-direita, os neofascistas, eles anunciam que há um núcleo conspiratório hoje agarrado com a teoria do marxismo cultural. Mas, como afirma Lincoln Seco, os gramscistas culturais são eles mesmos.